parte, né, da aula de Grécia Antiga. Na aula de hoje a gente vai falar sobre religião na Grécia, a gente vai falar um pouco da filosofia, né, dos filósofos gregos, e também a gente vai falar sobre a ciência e a arquitetura na Grécia. Então, na primeira parte da nossa aula, a gente vai falar sobre religião na Grécia. Bem, entre os séculos 20 e 12 a.C., lembrando que os anos nesse período estão retrocedendo, né? Os gregos cultuavam os elementos da natureza, como árvores, pedras ou animais, ou seja, tudo que fosse da natureza era cultuado pelos gregos. Eles acreditavam que com isso poderiam controlar as forças naturais e afugentar o medo e a insegurança. Ou seja, acreditando nesses elementos naturais, eles acreditavam que eles podiam controlar praticamente esses elementos, né? Esses elementos naturais, o medo desses elementos naturais. Eles acreditavam que, cultuando eles, nenhum mal que esses mesmos elementos naturais viessem sobre eles, né? Continuando, com o tempo começaram a acreditar em deuses e a representá-los sob a forma humana. Conforme a crença, esses deuses eram homens ou mulheres, né? Fortes, belos, inteligentes e comportavam-se de maneira semelhante à dos seres humanos, pois eram dotados de sentimentos como amor, ódio, raiva e compaixão. Então, os primeiros elementos, né, os primeiros praticamente deuses, né, dos gregos eram os elementos da natureza, ou seja, eles cultuavam a natureza. Depois eles passaram a acreditar em deuses, ou seja, em divindades sobrenaturais, metafísicas, e esses seres sobrenaturais tinham grande influência na natureza, na vida do cotidiano. Outra, esses seres sobrenaturais tinham características e formas humanas, como que eu citei agora. Eles eram fortes, eram belos. Alguns acreditam que os deuses, né, o próprio Deus, é criação do próprio homem, ou seja, ele cria da forma que ele quer. Então, de acordo com os gregos, esses deuses tinham que ser belos, tinham que ser fortes, tinham que ser imponentes, né? E outra, eles tinham sentimentos. Sentimentos o quê? Humanos. Quais são esses sentimentos? Amor, ódio, raiva e compaixão. Por isso que em alguns filmes, em alguns desenhos, onde você assistir, vai ver deuses gregos ou sentindo raiva, ou sentindo uma atração, ou amor por alguém, né, ou por um ser humano, ou por outro deus. Ou seja, os deuses tinham características humanas. Continuando, porém, eles não adoeciam ou envelheciam e eram considerados imortais, ou seja, eles eram perfeitos, eles não tinham nenhum tipo de doença, né? Não podiam adoecer, não podiam envelhecer, ou seja, eles eram eternos e eram imortais, eles não podiam morrer. De maneira geral, como acreditavam os gregos, os deuses formavam uma família que habitava o Monte Olimpo, e cada um deles deveria desempenhar seu papel. Ou seja, na Grécia, o local onde os deuses gregos, né, os próprios deuses gregos moravam, se chamava Olimpo. Era uma região, né, um monte a qual somente os sacerdotes, às vezes, né, tinham acesso. Por quê? Porque eles eram mais próximos dos deuses. Ou quando alguém queria algum favor, algum privilégio dos deuses, né, eles iam até lá e pediam a sua ajuda, ou pediam os seus serviços, né? E esse Monte Olimpo é caracterizado em muitos desenhos, filmes, como uma coisa sobrenatural, características como nuvens, raios, né? Continuando, eles
casaram entre si ou com mortais, ou seja, os deuses eles podiam casar entre si e também eles casavam ou tinham relações, né, com os mortais, ou sendo uma deusa ou seja do deus. O exemplo que a gente vai falar mais na frente é o Zeus, que teve bastante filhos, né? Continuando, os filhos desses casamentos, né, dos casamentos com os mortais, com os seres humanos, eram conhecidos como heróis ou semideuses. Ou seja, esses semideuses, esses heróis, eram frutos da relação entre um deus grego e um mortal, ou uma mortal, né? E eles tinham características um pouco superiores às humanas, ou seja, tinham alguns que eram super fortes, outros tinham uma velocidade sobre-humana, outros tinham uma capacidade maior para a batalha, ou seja, eles tinham parte da sua natureza, né, era parte de Deus grego, né, e parte humana, ou seja, a parte de Deus, né, do Deus grego, prevalecia um pouco sobre a parte humana. E aí a gente vai citar o exemplo de alguns. Entre os heróis mais cultuados destacavam-se Édipo, Hércules, Teseu, Prometeu, Ulisses, Jasão e Orfeu. Cada cidade reverenciava um deus ou uma deusa que a protegia. Contudo, alguns deuses eram cultuados por todos os gregos, como Atenas, a deusa da sabedoria. Aqui a gente vê o exemplo de um desses semideuses, né, ou heróis. O primeiro aí é um desenho do Hércules, não faz muito tempo. O outro do Édipo, que tem até a característica do enigma do Édipo, que é mais conhecido, né? O terceiro, se eu não me engano, é Teseu, matou, né, o Minotauro. E por último, Orfeu, que foi buscar sua amada lá no mundo dos mortos. E essa segunda parte, a gente vai ver a Atenas. A primeira é a estátua de Atenas, mesmo na cidade de Atenas, ou seja, essa estátua representa a deusa Atenas. E do lado eu coloquei uma representação da Atenas num desenho bastante conhecido chamado Cavaleiro dos Zodíacos, que essa é a Saori, né, que é a reencarnação da deusa Atenas para os cavaleiros lá do Cavaleiros de Bronze dos Cavaleiros do Zodíaco. Continuando, para os gregos a religião e a política estavam relacionadas, ou seja, estavam ligadas, né? Não estavam desassociadas, ou seja, não estavam separadas, elas estavam conectadas. Pois respeitar os deuses era também um dever cívico. O que é um dever cívico? É você ter o amor pelo seu país, pela sua pátria. Além disso, desenvolveram suas crenças por intermédio de narrativas míticas, realizadas por poetas, músicos e artistas. Ou seja, com o passar do tempo, muitos poetas, muitos narradores, né, muitos músicos reproduziam feitos, criavam histórias, e essas histórias foram crescendo com o decorrer do tempo e destacavam os feitos de heróis, dos semideuses e até mesmo dos deuses gregos. Um exemplo, a gente pode ver a guerra que a gente até citou em aulas passadas, da Guerra de Troia, né, que é uma dessas narrativas que falava de Aquiles, né, que ele é considerado, ele é na verdade um semideus. Ele tem características sobre-humanas, ou seja, ele tinha características sobre-humanas sobre batalhas, ele não perdia nenhuma batalha, mas ele tinha uma característica, uma fraqueza, né, que é o seu tendão. Segundo essa narrativa, ele foi mergulhado, né, dentro de um caldeirão, e isso lhe deu uma força sobre-humana. Só que a única parte que não foi mergulhada no caldeirão foi o seu pé esquerdo, se eu não me engano, que é o tendão de Aquiles. Continuando, os gregos acreditavam que essas narrativas tinham origem em seus antepassados,
Por isso, as aceitavam como acontecimentos de um passado distante. Os antigos gregos realizavam os rituais em homenagem aos deuses, tanto no espaço doméstico quanto no público, ou seja, eles faziam suas homenagens tanto dentro de casa como fora. Eles podiam cultuar esses deuses tanto no setor público, né, na rua ou em templos, como também eles podiam cultuar dentro das suas residências, como a gente vai ver agora. Os gregos, os rituais domésticos eram mais simples e desenvolvidos com maior liberdade, ou seja, dentro das suas residências eles tinham mais liberdade para cultuar. Em todas essas casas, né, as casas gregas, existia um altar com fogo aceso em homenagem ao seu Deus protetor. Ou seja, esse altar, né, tinha que permanecer a chama ou o fogo aceso praticamente 24 horas por dia, porque isso é uma homenagem a esse Deus, é como se fosse uma oferenda para esse Deus grego. Era obrigação do dono da casa manter esse fogo, né, o fogo sempre aceso, pois representava a união da família. Se esse fogo se apagasse, provavelmente ia ter consequências para essa família de maneira negativa, né? Ou seja, representaria a família desunida, não traria as bênçãos desse Deus para a família. Por esse motivo, todos os dias os familiares se reuniam e rezavam pedindo proteção, ou seja, era comum ter essa união familiar em volta do altar desse Deus grego. Nenhum estrangeiro ou visitante, né, podiam participar desse ritual doméstico, ou seja, era estritamente para os gregos. O cultuar do Deus grego, ou seja, na casa, só podiam cultuar os deuses. Os escravos, se fosse estrangeiro, não podia cultuar, não podia fazer parte desse ritual. Ou se era algum comerciante, não podia participar das reuniões públicas, também não podia participar. Era estritamente para os gregos natos, gregos nascidos de pai e mãe gregos. Por volta de 800 a.C., os gregos passaram a cultuar os deuses em grandes altares nos templos que cada cidade construíra para o seu Deus protetor. Ou seja, a partir de 800 a.C., do século 8, né, 7, 8 a.C., passou-se a utilizar grandes altares para cultuar os deuses, fazer oferendas, fazer agrados para os deuses, dar presentes para os deuses, né? E através disso os deuses vinham abençoar ou a cidade ou a família, principalmente a cidade, né? Já que é um ato público, é para toda a cidade. Mas também tinha aqueles que queriam favores específicos para a sua família. Aí tinha os presentes de acordo com a sua família ou de acordo com o seu próprio interesse. Nesses locais, né, locais públicos, a população rezava e pedia benefícios, serviços e proteção para a cidade, oferecendo em troca presentes, orações e festa aos deuses. Dependendo do Deus, cada Deus tinha uma característica para a sua devoção, para a sua devoção a ele, né? O presente dado ao Deus grego. Para determinado Deus tinha que ter muita festa, ou para o determinado Deus tinha que ser só um presente, uma oferenda. Cada Deus tinha a sua característica de ser cultuado. Os rituais públicos eram praticados por todos que representavam o espírito cívico, ou seja, aquele amor à pátria, aquele patriotismo da população, ou seja, aquele que tinha amor à sua cidade, ao seu país, né? Na época era só as cidades mesmo, ele tinha que cultuar o Deus daquela cidade. Isso demonstrava que a pessoa era patriota, tinha um grande respeito e amor por essa cidade. Era um elo entre os habitantes da cidade, ou seja,
Demonstrava que os habitantes daquela cidade, né, quando fossem cultuar aquele deus grego, eles eram unidos, não tinha nenhuma desavença. E isso traria as bênçãos desse Deus para aquela cidade. Aqui a gente vê o Pantenon em Atenas. Esse aqui é um local de culto na cidade de Atenas e de culto a Atena. Aqui eles se reuniam para cultuar, se reuniam para debater às vezes. E agora a gente vai falar sobre alguns deuses gregos. Os principais deuses, ou os deuses do Olimpo, são esses aqui. Zeus, principal divindade dos gregos, ele dividiu o poder com seus irmãos, Poseidon e Hades. Zeus era o senhor dos céus, dos raios e trovões. Tinham inúmeros filhos e filhas, alguns semideuses. Ou seja, a característica de Zeus é aquele raio da sua mão, né? Que a gente vai ver a imagem desses deuses daqui a pouco. Poseidon, bastante conhecido, senhor das águas, seu símbolo era o quê? Um tridente, um grande garfo com 3 pontas. Podia formar tempestades com um simples toque do seu tridente no mar. Deusa Hera, irmã e esposa de Zeus, era a rainha do céu e a deusa associada às mulheres, às mães e ao casamento. Lembrando que, como eu falei agora há pouco, os deuses podiam casar entre si. Então aqui a gente vê um exemplo: Hera e Zeus. Atenas, filha de Zeus e deusa de Atenas, a cidade de Atenas, representada com um elmo de guerra, uma lança e acompanhada de uma coruja, que caracterizava, que a gente vai ver daqui a pouco, o simbolismo dessa coruja. Era a deusa da estratégia, da guerra e da sabedoria, simbolizada pela coruja, ou seja, a sabedoria, o simbolismo é a coruja. Protegia ainda os tecelões e as fiandeiras, ou seja, Atenas era a deusa praticamente da inteligência. Hades, irmão de Zeus e senhor do reino dos mortos, do submundo e dos subterrâneos, era casado com Perséfone, filha de Deméter. Deméter, irmã de Zeus e senhora da agricultura, era ela que fazia as sementes germinarem. Apolo, filho de Zeus e deus da luz, da música e associado à cura, era irmão de Ártemis, deusa venerada pelos espartanos. Apolo era considerado pelos antigos gregos como sendo o mais belo dos deuses. Hestia, deusa do fogo sagrado e doméstico, representava o elo entre a família e seus antepassados. E por último, Afrodite, filha de Zeus, era o símbolo da beleza e da fecundidade e da natureza. Segundo as crenças gregas, Afrodite nasceu da mistura do sangue de Zeus com a espuma, que é a palavra espuma do mar na ilha de Chipre. Então aqui a gente vê a imagem desses deuses, no meio Zeus, do lado esquerdo dele Poseidon, do lado direito o Hades, mais em cima do lado esquerdo tem o deus da guerra. Então todos esses deuses estão representados nessa figura aqui, Aqui no canto esquerdo a gente vê Atenas, tem a Afrodite, ou seja, todos esses deuses estão representados aí nessa figura. Até a próxima aula.